Olá, meus guerreiros, como vocês estão? Tudo na bênção? Aqui eu só desejo que o Senhor dê forças para você permanecer resistindo até o fim. Amados, senti o desejo de fazer alguns vídeos falando sobre cada igreja que ali é representada na Ásia em Apocalipse. E hoje nós queremos começar a falar dessas 7 igrejas, começando por Esmirna. Não é a primeira igreja na sequência dita em Apocalipse, a primeira igreja é Éfeso. Mas nós queremos começar por Esmirna, por aquilo que é o sentido do que nós queremos focar no restante desses estudos. Porque Esmirna representa bem aquilo que é a realidade do que as igrejas verdadeiras do Senhor, ela está passando nesse tempo que nós estamos vivendo, neste país chamado Brasil. Pois bem, nós queremos dizer o seguinte, através do binóculo em Esmirna, dizer o seguinte para você: não ceda. Aqui diz em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8 diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo enviará algum de vós para o cárcere, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pois bem, meus amados, o nome Esmirna, tirando ali o que significa esse nome, tem 2 coisas importantes que fala sobre o sentido da palavra Esmirna. A primeira é mirra, aquele unguento cheiroso que agradava e que era comercializado como um perfume. Mas também Esmirna, ele tem um sentido de uma erva amarga. É por isso que talvez João, quando escreveu uma das suas epístolas, antes da carta ao Apocalipse, da revelação em si, tem uma frase que ele diz que o Senhor deu para ele comer um favo de mel e seus lábios eram doces, mas no seu estômago era amargo como fel. E nós sabemos que João, ele foi um também dos pastores que estavam dentre ali as 7 igrejas da Ásia, e foi ele que escreveu para todas as igrejas da Ásia. Foi vinda a escrita por João, pois João, quando estava ainda pastoreando em Éfeso, veio o imperador Domiciano e ele fez com que João ele fosse para a ilha de Patmos, sendo exilado lá perto daquele local onde havia a situação vulcânica e perto do mar Egeu, e trabalhar forçadamente naquele tipo de ambiente, de hostilidade à questão da saúde humana. Para lá foi jogado João, naquela ilha chamada de Patmos. Pois bem, ali João, quando ele estava escrevendo, o Senhor mandando para João e direcionando para cada igreja, ele falou justamente para Esmirna, a igreja, a cidade que tinha o sentido de erva amarga. Mas quais são aqui as evidências que foram vistas em Esmirna? Lembre-se que Esmirna
assim como Filadélfia, foram as únicas duas igrejas que não receberam um ai do Senhor, ou um tenho contra ti, mas eu tenho contra ti. O Senhor não falou nem para Esmirna e nem para Filadélfia. Mas algumas coisas estavam acontecendo. Talvez essas coisas foi o que fez o Senhor se agradar da igreja que estava em Esmirna. A primeira coisa que nós podemos ver é o seguinte, meu irmão: a resistência ao império. A cidade de Esmirna, falo de cidade, não de igreja, ela era uma cidade que era muito fiel ao imperador. Logo porque aquela cidade, ela era estratégica, ela tinha um dos portos mais importantes daquela Ásia Menor. E dali vinha produtos de todos os lugares e partia também até para a Europa para ser comercializado. Então ali Esmirna sempre brigava com Éfeso para saber qual era a capital da Ásia Menor. Entre Éfeso e Esmirna, era muito rica aquela cidade, muito poderosa, mas ela estava subjugada aos ditames daquele imperador. Então, por isso, ali a primeira coisa que nós vimos foi justamente a resistência da igrejinha, que aos olhos dos homens eram pobres, mas ela causava um furor terrível a muitas pessoas. A igreja de Esmirna, ela era fiel a Deus, não ao Império Romano. Então aqui nós podemos ver esta cidade que era fiel ao imperador, aos Césares de Roma, e por causa disso, por causa daquela fidelidade da igreja a Deus, começou as perseguições. Aquela igreja começou a passar perseguição, meu irmão, e pasmem, uma perseguição que veio por delação. De quem? Dos próprios judeus, daqueles judeus que se curvaram a César, daqueles judeus que César tinha poupado a muito deles de não estar, digamos assim, olha, vocês não são obrigados a se ajoelhar a César, mas em contrapartida vocês vão ter que estar vivendo essa corrupção. E eles tinham que sobreviver, eles tinham que sustentar suas casas. Então, com isso, eles acabaram, esses falsos judeus, que a própria palavra diz que aqueles que se dizem serem judeus e não são, eles passaram a passar pano para o Império Romano, apenas por causa daquilo que era o desejo, a vontade que eles tinham. Então cederam à corrupção do império. Em contrapartida disso, eles começaram a dedurar, começaram a delatar os verdadeiros cristãos que estavam na cidade. Olha ali, eles não se ajoelham a César, olha ali, eles estão dando mais louvor a Deus do que a César. E começou então a perseguição aos cristãos da igreja de Esmirna. Essa perseguição, meus amados, foi tão forte, mas tão forte, que eles acabaram então tendo as suas necessidades familiares, de sustento mesmo, de sustento. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa: quando o mundo e os poderes deste mundo, eles conseguem arrancar os valores que está na vida de um cristão, quando o mundo consegue arrancar os valores que está na vida de um verdadeiro, de um cristão, não falo verdadeiro, porque o verdadeiro, ele não se submete a nada. Eles acabam, os poderes deste mundo acabam subjugando os fracos e os interesseiros. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o Império Romano conseguiu arrancar o valor daqueles que se diziam ser judeus,
eles começaram a viver subjugados pelo império, por causa daquilo que eles colocaram como mais valioso neste mundo, que foi os seus interesses pessoais. E assim também acontece com igrejas no Brasil, que acabam perdendo os seus valores. Que valores são esses, pastor? São os valores que a palavra de Deus garante como valor. O valor da família, o valor da crença, o valor daquilo que você defende. Hoje o que mais vemos aí são ditos cristãos que estão interessados apenas de likes, de views, de seguidores, que não importa de maneira alguma com o valor que ele tem bíblico. Eles estão se vendendo por causa daquela questão. Vão para convites, são convidados em podcasts de pessoas que não têm um compromisso com a verdade da palavra, e ali acabam de uma certa forma se aliançando, se subjugando ao tema que está sendo discutido. E tanto faz como tanto fez, o importante é que eu estou crescendo o meu canal, o importante é que eu estou ganhando likes. E acaba também muitos outros, como nós já vimos aí recentemente, vai para festas pagãs, e ali começam a dar palavras de profecias, palavras de estar massageando o ego, de pessoas que estão totalmente fora daquilo que é o padrão de valores que Deus deixou para a família. Mas o interessante é ganhar likes, o interessante é ganhar seguidores. Não importa quem são esses seguidores, não importa de onde eles virão. O que importa é, como se lembra lá do jovem que era possesso lá naquela cidade dos Gadarenos. O que foi que o povo da cidade disseram? Eles só se importaram com os porcos dele. Não mexa nos nossos porcos, não mexa na nossa economia, não mexa naquilo que eu levo sustento para casa, não importa os valores. Esse jovem aí está vivendo possesso e acorrentado nos grilhões há muito tempo. Quem é que se importa com ele? Mas não mexa nos nossos porcos. Assim estão muitos que se dizem cristãos, dando mais valor para essas coisas. E esses falsos judeus começaram a entregar. Hoje o que nós vemos no Brasil, tá ali uma família que se diz patriota, tá ali uma família cristã que é um perigo para a nação, tá ali uma família ali, tá ali um canal, tá ali uma igreja que não estão concordando com o curso que está se tomando nesse país. Os próprios cristãos às vezes estão entregando aqueles que eles dizem ser seus irmãos, mas porque eles querem ter views, eles querem ter seguidores. E foi isso que aconteceu ali em Esmirna. Mas aquela igrejinha, ela permaneceu resistente aos assédios de Roma. A segunda coisa, meu irmão, foi a perseguição clara e nua que aconteceu. Clara e nua. Nós vimos ali que aqueles que tinham que se manter, se sustentar, se eles não comerem no prato de Roma, eles estavam numa cidade rica, uma cidade portuária. Como é que eles iam negociar se eles não entrassem na corrupção do império? Os seus produtos não eram comercializados. Até os próprios irmãos apontavam o dedo e diziam: olha, ali, aqueles que estão comercializando, eles não estão corretos, eles não têm o carimbo
Eles não têm ali, não estão com a legalidade do imperador. Os seus negócios, o seu comércio não pode avançar. Eles foram perseguidos e passaram privações. Quando a Bíblia diz ali, quando o Senhor disse para eles que eles eram pobres, mas pobres no olhar secular, eles eram ricos no olhar eterno. Eles passaram perseguições, perdas de lucros na sua subsistência, no seu negócio, confiscos de bens, seus bens foram confiscados. Tem alguma coisa aí que está batendo? Tem alguma coisa aí que já está sendo feito a estratégia num país para estar de uma certa forma confiscando os bens, porque não está cantando na cartilha de que é imposto pelo império? Difamação. Estavam sendo difamados por aqueles falsos judeus. E outra coisa, além da perseguição, eles foram presos. Olha o que diz aqui, né? Que muitos de vós serão levados ao cárcere por um período pouco de tempo. Muito diz ali que esse tempo tinha a ver com os 10 imperadores, até Domiciliano, que foi ali o imperador que jogou João no cárcere. Mas tem muitos outros que dizem que foi o período de Domiciano como imperador que veio aquele período de perseguição. Não vamos entrar nesse caso, mas muitos foram ali presos. Por que não falar de Policarpo, que foi pastor de Esmirna? Foi pastor em Esmirna e ele foi o primeiro mártir naquele período lá daquela área da Ásia Menor. Mataram ele no fogo. E o interessante foi a palavra que ele falou. Ele disse: por 86 anos eu servi a ele. Nunca me fez mal. Nunca Deus havia feito mal a Policarpo. Ele disse: por 86 anos o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Olha a convicção daquele homem que foi considerado o primeiro mártir ali da Ásia Menor. Serviu a Deus e serviu ao Senhor por 86 anos e nenhum mal recebeu do Senhor. Como é que ele pode agora, naquele momento, blasfemar contra o seu rei e salvador? Temos muitas igrejas aí que já jogaram a toalha há muito tempo, meu irmão, com essa onda de ideologismo que está aí. Quantos pastores que antes eram renomados, conhecidos, ouvia-se as suas mensagens, e até muitas pessoas choraram com as suas mensagens, com as suas músicas, mas hoje já estão afagando o ideologismo, principalmente o ideologismo chamado dos LGBTs, com a expressão dizer Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos, mas só que o foco final do evangelho é a mudança do homem. Mas hoje está uma situação, hoje parece-me, meus irmãos, hoje está como sendo uma situação dessa questão ideológica que tem um único pensamento, apenas ganhar views e dinheiro, só isso. Olha, estou me dando o teu dízimo, estou entregando o teu dízimo na igreja, não quero nem saber se você é adepto a esse ou aquela ideologia, o importante é você dizimar. E não é falado e não é dito isso na igreja hoje, porque tem muitos pastores que têm medo
E tem outros pastores porque já se venderam ao ideologismo. Não importa. Mas eu quero dizer a esses pastores que o Senhor vai cobrar das tuas mãos a palavra que você deu, o que você apacentou à sua igreja. Por isso que o profeta Jeremias, se não me falha a memória, já havia dito: ai dos pastores que deixam de engordar as minhas ovelhas para engordarem a si próprio, que tiram a lã das ovelhas e a gordura para proveito próprio. Então, você vai prestar conta, viu? Vai prestar conta. Se você prefere não prestar conta a homens falíveis, como esses imperadores que estão aí, tem medo dele, mas um dia você vai prestar conta a Deus. E o Senhor mesmo diz: não temas aos homens que só tem um poder, tocar na sua vida. Tema antes a Deus, que além de tocar na sua vida, pode lançar a sua alma no inferno. A esse é que nós devemos temer. Então aqui muitos foram presos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O sofrimento é parte do discipulado cristão. O sofrimento faz parte do meu discipulado, do que eu creio, das minhas convicções. Eu não posso de maneira alguma abrir mão da minha convicção cristã só porque o sofrimento eu acho que está maior do que eu posso suportar. Não. A própria palavra de Deus diz que não veio sobre vós nenhuma aflição que nós não possamos suportar. Todas elas nós poderemos sim suportar. E o interessante é que aquela cidade de Esmirna era uma cidade conhecida por causa dos seus Jogos Olímpicos, aonde o vencedor ganhava-se uma coroa de ouro, ganhava um troféu de ouro. Por isso foi que o Senhor falou a João, disse: ó, ao que vencer, veja só, a quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, o que vencer não receberá danos da segunda morte. Mas ele diz aqui no versículo 10, no finalzinho: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O mais importante é a coroa da vida. Não é a coroa deste mundo, não é a coroa esses imperadores eles dão. O importante é a coroa que o Senhor ele dará, que é a coroa da vida. Iremos morrer? Sim. Sim, iremos morrer. Muitos, talvez como Policarpo, sendo mártir. Outros porque a Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma só vez e depois daí segue-se o juízo. E aqui está dizendo: ó, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? É ser lançado no inferno. Se você for fiel, se você for resistente, como igreja do Senhor, no país chamado Brasil, entenda, você não sofrerá a segunda morte. Vale a pena. Vale a pena ser visto como uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus. Hoje a gente vê, infelizmente, igrejas ostentando, pregando prosperidade nesse tempo, só para esse tempo. Cultos que às vezes desce helicópteros como uma visão de ostentação naquela igreja, para mostrar para as pessoas o poder da prosperidade. Cultos que entram pelas portas da frente, carrões importados, e é colocado e projetados como sendo dentro da igreja, como num local estratégico, para que todos vejam a imponência. O que é que adianta isso? Se lembra lá dos discípulos que disseram para Jesus:
Olha o nosso templo, olha que arquitetura, olha que coisa maravilhosa. E Jesus apenas olhou e disse para ele: está vendo isso aí? Não se admire disso daí, porque isso aí tudo aí, ó, vai ficar pedra sobre pedra. Antes, admirai dos vossos nomes, está escrito no livro da vida. Por isso, meu irmão, fuja! É uma orientação que eu lhe dou dessas igrejas que ostentas, e para de falar a verdade do Evangelho, porque eles são como os falsos judeus, e como diz, sinagoga de Satanás. Eu digo com autoridade pela palavra, não tenho medo de retaliação, digo com autoridade na palavra. Fuja dessas sinagogas, fuja desses falsos judeus, fuja. O Evangelho é simples, e a nossa coroa não é aqui, ela é eterna. Fuja. Que o Senhor te abençoe, e o Senhor, Ele te dê forças para não ceder às coisas deste mundo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus.